associando então mentira, a ironia, mentira, deboche, etc. Então, mas lá na Atena, naquela época, a ironia não era desse sentido, era dada desse sentido, mas sim como da palavra que vem de ironeia, que quer dizer ação de perguntar. Sócrates, ele fazia várias perguntas à pessoa, tipo, ele fazia a pergunta, a pessoa respondia, ele fazia outra pergunta, para que assim a pessoa começasse a se conhecer, a pessoa conseguisse ir pensar e investigar para conseguir responder as perguntas dele. Além disso, ele se fazia de burro e fazer com que a pessoa sozinha vá desenvolvendo o conhecimento. Outra coisa que também é o método socrático é a maiêutica. Retomando o que eu disse no início, a mãe de Sócrates era parteira. Ou seja, a parteira é responsável por ajudar uma mulher a parir uma criança. E Sócrates, ele olha para a mãe e fala assim: mãe, eu também sou parteiro, mas eu não sou parteiro de pessoas, eu não trago crianças ao mundo, mas eu faço com que as pessoas tragam a verdade ao mundo. O Sócrates, então, ele usava a maiêutica, que se chama parto do grego, maiêutica vem de parto, para então começar para fazer com que essa pessoa ganhe conhecimento. E como é que é isso? Bem, a maiêutica, ele reunia vários jovens na praça e começava a indagar eles, para fazer com que ele ganhasse conhecimentos, para que ele parisse o significado, a verdade dele, os ideais dele, sem que só que ele ficasse assim, aquilo é aquilo, você tem que seguir o que eu tô mandando e pronto. Não, ele começava a indagar jovens usando esse método, para que assim eles fossem entendendo a verdade, de forma clara, seguindo o seu próprio ponto de vista. Então, esse foi um pouquinho de Sócrates, ele é muito importante, mas continuando, enfim, vou falar de uma coisa importante. Como Sócrates acabou mudando muito a civilização grega e ateniense daquela época. Sócrates foi um marco. Nenhuma pessoa defendeu o que ele defendia. Por isso, já que ele tinha grande fama, também tinha pessoas que não gostavam dele. No caso dos sofistas. Os sofistas, como eu disse na outra aula, eles defendiam a verdade em si. Eles achavam que a verdade era uma coisa manipulável, uma coisa que devia se trocar. E Sócrates acreditava que a verdade existia sim, que a gente tinha que ir investigar para encontrar a verdade. Então, muitas pessoas começaram então a criticar Sócrates, a dizer que ele estava mentindo, e Sócrates acabou indo para o tribunal. Ele foi para o tribunal, já idoso, por sinal, bem velhinho já, e foi porque a pena dele. E os três acusadores que levaram ele a esse julgamento foram o Meleto, o Lincoln e o Anito, que eram pessoas que, além de sofistas, ele já tinha grande rivalidade. E choquem, as causas dele ser condenado, de ser julgado, foram impiedade e corromper os jovens. O povo da época achava errado o que ele fazia. Esses inimigos dele foram os principais, esses três que eu disse, por levar ele a julgamento. E chegou lá na hora, disseram bem antes que Sócrates ele poderia ter um advogado. E o advogado chegou para ele, foi atrás dele, porque, como eu disse, a Atena era uma sociedade democrática, só que disse que ele conseguiria a liberdade, conseguiria ser livre, entretanto, ele não poderia continuar seguindo as ideias que acreditava, ele deveria realmente concordar com as acusações, falar que não faria mais, que a partir daquele dia ele não iria mais defender os tópicos que ele defendia e queria defender só o que os sofistas queriam. Só que Sócrates não concordou com o advogado, com aquele advogado dele. Ele falou assim, não, eu não preciso de advogado, eu não quero mudar meu ideal, eu vou morrer pelo que eu acredito. Ele já era idoso mesmo, mas chegou na hora, por sinal, ele até disse isso, vocês estão... e daqui a pouco eu já vou morrer. Vocês não precisam me matar, vocês não precisam fazer isso, adiantar esse dia. Eu já sou idoso já. Mas ele disse que não pararia de defender os tópicos que acreditava. Sendo assim, ele acabou sendo condenado à morte por voto da maioria, por ingestão de cicuta. E foi assim que um dos maiores filósofos acabou falecendo. Uma curiosidade, Sócrates nunca escreveu uma palavra. Quem escreveu tudo sobre ele foi Platão, que é o assunto da próxima aula e o último assunto. Mas
é importante frisar que ele nunca escreveu nada. E boa parte do conhecimento que sabe de Sócrates foi por causa de Platão, que ele escreveu a Apologia de Platão mais tarde e dedicou seus primeiros tempos de filosofia a falar de Sócrates. Então, gente, foi isso. Um beijo e tchau.